Isso foi no dia 14 de dezembro de 2008. A gente se casou e naquele período eu trabalhava de padeiro. Eu tenho essa profissão registrada na carteira. Fui padeiro durante muitos anos e trabalhava sempre de madrugada até de manhãzinha. Então perceba, quando foi para me casar, eu decidi montar a minha própria padaria, o meu próprio negócio. Quem não sonha com o seu próprio negócio? Eu sonhava com isso, sonhei, trabalhei, comprei uns maquinários simples, comprei ali, fiz uma arrumação ali. Era um local simples, era um local onde funcionava antigamente uma padaria, um local que meu pai me deu para mim poder ir trabalhando ali, construindo a minha história, a minha família, a minha felicidade. Mas no ano de 2009 já começou as primeiras dificuldades na nossa vida. Eu não sabia porquê, mas de alguma forma os negócios na padaria não engrenavam. Às vezes era algum prejuízo na padaria que tinha, algum funcionário que não comparecia. As contas do mês nunca fechavam. E sempre quando a gente olhava no final do mês, por mais que eu trabalhasse e me esforçasse, cada vez mais a dívida da gente ia aumentando. Fato é que a gente já casou com algumas dívidas. Eu tinha uma dívida a juros, a gente já devia um dinheirinho da nossa festa de casamento, algumas coisas, mas as contas da padaria não fechavam. E por mais que eu trabalhasse, por mais que aumentasse a minha carga de trabalho, mesmo assim as contas não fechavam e cada vez mais eu percebia que eu estava entrando no buraco da dívida. Então perceba, eu começava a trabalhar 1h da madrugada e até 6 da manhã fazendo pão. Quando dava 6 da manhã, 6h10, pegava a moto, saía para vender os pães, chegava 9h da manhã, para 1h da tarde começar de novo e até 6 da tarde e assim subsequente, todos os dias. Então perceba que não era por falta de trabalho, mas em todos aqueles momentos minha esposa sempre me apoiava, sempre estava ali ao meu lado. Por isso que é importante a gente, quando casasse com uma pessoa que seja de fato uma auxiliadora, que nos auxilie. Eu não tenho o que reclamar nesse quesito. Graças a Deus que Deus me presenteou com uma esposa desse jeito. E no ano de 2009, quando estava findando o ano de 2009, eu percebi que a dívida da gente já estava um pouco alta para os nossos padrões, chegando ali a beirar os 10 mil reais já no primeiro ano de casados. Mas a gente era muito feliz, primeiro ano de casamento, muito feliz, a gente estava sempre ali alegres, às vezes a gente passeava juntos, um passeio ali pela praça, nada demais, mas a gente era muito feliz. Quando chegou o ano de 2010, meados de 2010, nós fizemos as contas da padaria e percebemos que a gente já estava devendo mais de 12 mil reais. Detalhe, a gente não tinha como pagar a dívida, não tinha, se vendêssemos os maquinários que a gente tinha, não dava para pagar quase nada, porque não valiam quase nada. Se vendesse o que a gente tinha, não dava para pagar quase nada. Então a gente vendeu o pouco que a gente tinha, desmanchou a padaria, aquele sonho, aquele propósito que a gente tinha, e agora a gente resolveu começar a nossa vida do zero. Olha só, eu só sabia fazer pão. Então, com aquela dívida de 12 mil reais, eu fiquei me perguntando, se eu for trabalhar para alguém, quanto tempo eu vou levar para fazer o pagamento dessa dívida? E na verdade, eu não queria mais trabalhar naquele negócio. Eu queria agora montar um negócio que eu pudesse descansar, que eu pudesse ter mais tempo para minha família, para minha casa. Então, foi então que eu fui convidado para trabalhar como representante comercial. Trabalhei por 2 meses numa empresa, mas consegui até me sair bem, vendi bem, tive até bons resultados naquela empresa, mas o pouco que eu consegui vender, o muito na verdade, porque tive até um bom resultado, o muito que eu consegui vender, eu recebi apenas uma pequena parte daquela comissão, porque a empresa não conseguiu entregar os produtos e teve alguns contratempos, a empresa não conseguiu entregar. Então juntou-se ali os 2 primeiros meses ali da minha vida ali como representante comercial, foram muito difíceis. Então eu decidi tentar uma nova oportunidade no ramo de representação, já que agora eu estava com uma experiência de 2 meses.
e parti para a segunda empresa para trabalhar como representante. E fazia uma rota de moto. Às vezes eu chegava a andar 130 quilômetros só de ida para trabalhar numa cidade e voltava para a minha casa. Naquele período foi um tempo muito difícil na minha vida, viagens longas. A moto que eu tinha conseguido comprar tinha sido no cartão de crédito de um amigo e até eu não estava conseguindo pagar as parcelas exatamente de maneira criteriosa, ali no dia certo. Mas Deus foi honrando e a gente conseguiu terminar de pagar essa moto. Mas perceba uma coisa, quando chegou o ano de 2011, toda virada de ano, a gente promete novas perspectivas, novas metas. E agora a nossa meta era sair da dívida. A nossa dívida já estava em mais de 15, 16 mil reais naquele período. E agora a gente resolveu fazer uma nova tentativa. E a tentativa que a gente fez agora, um amigo me ofereceu um veículo. Comprei este veículo parcelado para 12 vezes no cheque. Não estava conseguindo pagar os cheques desse veículo, porque o veículo estava infelizmente quebrando, por não ser um veículo novo, estava quebrando. E às vezes a gente ficava até um pouco... As dívidas da gente estavam aumentando cada vez mais. Então não foi uma solução que a gente tomou debaixo da orientação de Deus. Detalhe, eu tinha comprado esse Fiat Uno 94... com a intuição de colocar algumas mercadorias dentro desse carro e sair vendendo. Mas na verdade eu não estava conseguindo trabalhar. Foi então nesse período que eu entrei nos empréstimos para comprar algumas mercadorias. Entrei em empréstimos aí bancários, cartão de créditos, empréstimo com amigos. E sem perceber, eu estava sendo envolto pela armadilha da dívida. Perceba uma coisa. A dívida tem sido algo que tem acabado com muitos casamentos, com muitas famílias, que tem levado muitas pessoas para o alcoolismo, para a droga. Então, temos que ter cuidado com os nossos orçamentos e viver dentro da nossa realidade. Foi então que eu dei mais um passo errado ali no ano de 2011. Como eu não consegui vender o carro, repassar o carro novamente e pegar meus cheques de volta, porque os cheques já tinham sido passados, eu então decidi comprar um carro financiado. E fui ali com 0 de entrada no ano de 2011, comprei um Fiat Uno, modelo 2006 e 2007, na cor prata, e comprei pagando R$ 632 por mês. Consegui pagar apenas 3 primeiras parcelas do veículo e depois comecei a atrasar. Foi então que um amigo meu disse: olha, por que você não vende esse veículo para alguém ficar assumindo as parcelas? Consegui encontrar alguém que assumisse as parcelas do veículo. A pessoa ainda estava conseguindo pagar criteriosamente as parcelas, mas chegou um momento que também a pessoa passou por alguns apertos e não estava conseguindo pagar as parcelas no dia certo, e as parcelas começaram a ter atraso. Então o banco ligava constantemente para mim, fazendo cobranças dessa dívida. Então naquele momento eu já comecei a perder um pouco o meu sono, a minha paz, a minha tranquilidade. Eu já não sabia mais o que fazer. Foi então que começaram a vir como uma enxurrada todos os erros que eu tinha cometido na minha parte financeira. Agora cheques estavam voltando, agora é o cartão de crédito que estava ligando, era mensagens de amigo fazendo cobrança. Foi então que no ano de 2011, meados de 2011, eu percebi, fazendo um cálculo sobre as minhas dívidas, eu percebi que a minha dívida já estava beirando os 50 mil reais. Eu não tinha mais nada para vender, né? Já estava sem carro, já estava sem moto, não tinha emprego. Então eu estava numa situação, praticamente eu estava no fundo do poço. Não tinha mais ânimo para ir para a igreja, para orar, para estudar a Bíblia. Só queria ficar dentro de casa, isolado. E minha esposa sempre me animando, dizendo: não, bora, vamos para a casa do Senhor. E cada vez mais eu estava desanimando. Mas foi nesse período que eu resolvi fazer uma ligação para minha irmã. Eu tive uma ideia, eu disse: olha, eu não posso ficar na minha cidade
e recebendo cobranças constantemente. Então eu liguei para minha irmã, que morava em São Paulo, e disse: olha, estou indo para aí trabalhar, depois que eu arrumar um trabalho eu mando dinheiro para buscar a minha esposa. Combinei com ela para ir no final do ano de 2011, mas como eu percebi que as coisas não estavam dando certo na minha vida, liguei também para a tia da minha esposa, que mora em Santos, e fiz também um pedido para que a gente pudesse ficar um determinado período lá também, até arrumar um emprego e depois mandar buscar minha esposa. Mas quando chegou no final do ano, quando estava prestes a comprar as passagens, o que aconteceu? Ligo para minha irmã e ligo para a tia da minha esposa, foi a mesma resposta. Nenhuma das duas podia me receber. Eu acredito que naquele período Deus estava fechando aquelas portas para mim, porque Ele não queria que eu fosse para aquela cidade, para a capital naquele momento. Porque eu acredito hoje, eu tenho certeza hoje, que era como se Deus estivesse dizendo para mim: olha, todos os seus problemas foram construídos na cidade de Ribeira do Pombal. E vai ser lá que eu vou te dar vitória, que eu vou te fazer vencer, que você vai contar essa história para as pessoas. Então eu fiquei muito triste, porque eu não poderia viajar para nenhuma dessas duas cidades. Naquele período eu já estava sem nada dentro da minha casa. Eu já tinha vendido micro-ondas, geladeira, sofá, TV. Dentro da minha casa só havia uma cama, um fogão velho e um cachorro. Eu às vezes até brinco, com essa situação, mas praticamente tudo da minha casa foi embora na tentativa de pagar algumas dívidas. As cobranças eram intensas em casa. Foi então que no meio de uma noite, de uma madrugada, isso já no início do ano de 2012, eu levantei sem sono e fiz uma oração para Deus. Sabe, no momento que você estiver com a sua situação mais difícil, não peça ajuda a amigos, clame pelo socorro divino, clame por Jesus. Ele vai te socorrer, Ele vai te dar a vitória, a resposta certa, o que você deve fazer. E então, eu clamei por Deus, eu disse: Deus, foi eu quem fiz as minhas besteiras, foi eu quem fiz as coisas erradas, mas eu estou aqui pedindo que o Senhor me dê um emprego, que o Senhor me mostre um emprego para me trabalhar, para me reconstruir a minha vida, porque se o Senhor não deixou eu ir embora da cidade, é porque o Senhor tem um plano lindo e maravilhoso para mim aqui nessa cidade. E eu lembro que no dia seguinte apareceu um irmão da igreja que trabalhava com uma ótica na cidade,